processo de compostagem quente começa aqui. Isto é a parte onde nós estamos a armazenar os recursos iniciais que depois vão dar origem ao nosso compostor, ou à nossa pilha de composto, na verdade. E nós temos aqui um que são os ramos, um que são os castanhos, que chamamos castanhos, que são as folhas e pequenos raminhos e coisas assim, e depois os verdes, que estão ali no fundo. Os verdes, chama-se verdes, mas neste caso nós estamos a falar de uma razão carbono-azoto, e esta razão carbono-azoto é que determina o que nós chamamos castanho e verde. O castanho normalmente é mais ou menos com uma razão CN de 50, o verde estamos a falar algo entre 10 e 20. Para fazer uma boa compostagem, o que nós queremos é algo entre 25 e 30. Então vamos ter de misturar o verde com o castanho. Para fazer isto bem e não ter problemas de virar o nosso composto a seguir, os ramos têm de ser mais pequenos. Então normalmente estamos a estilhaçar essa parte do material. Fica depois uma coisa muito mais fina. Isto também aumenta a superfície e por isso depois o processo de compostagem pode arrancar muito mais rapidamente. Aqui é o segundo passo que estamos a fazer para a nossa compostagem quente. Eu estou a falar de compostagem quente, pode ser compostagem aeróbia também, que é basicamente o tipo de compostagem que usufrui a atividade microbiana das bactérias e fungos já existentes no nosso material para decompor esta biomassa mais rápido. Como isto acontece? Nós misturamos uma boa razão CN, eu estava a falar disto antes, os verdes, por exemplo, também podem ser borras de café, porque verdes neste caso determina só a razão CN, né? Então basicamente borras de café tem 20, relva cortada tem entre 10 e 15, uma coisa assim. Então o que nós queremos é fazer aqui camadas de material com razões de CN mais baixo e depois com camadas com razões de CN mais alto. Porquê? Porque o N é o que os micro-organismos precisam para crescimento, para fazer proteínas e coisas assim, e o carbono tem uma dupla função. O carbono que degrada mais lento faz uma estrutura, assim o ar consegue entrar na pilha e consegue continuar a degradar a pilha, os micro-organismos com o ar conseguem continuar a degradar a pilha, e depois, além disso, também serve como a comida, porque dá os hidratos de carbono que os micro-organismos precisam para crescer. Elas vão crescer tão rápido que a um ponto isto pode atingir até 70 graus. Porquê? Porque o metabolismo dos próprios micro-organismos está a criar calor, né? É como nós a correr, e de repente não há maneira nenhuma deste calor dissipar para fora, e dentro a pilha de composto as temperaturas aumentam e aumentam, e isto vai até aumentar a velocidade do processo. Desta maneira nós conseguimos em 3 meses chegar daqui até lá no fundo, e lá no fundo nós temos um composto já maduro. Aí pode ficar mais algumas semanas para degradar até o fim e ser utilizável e ser basicamente já pré-pasteurizado por causa do calor que a própria pilha já tem. Um problema principal que nós temos em permacultura urbana são os resíduos não degradáveis. Uma destas coisas mais recentes, por exemplo, as máscaras. Então, um grande problema é plástico e o comportamento das próprias pessoas a deitar o lixo entre os restos de verdes e castanhos. Este objeto é muito importante para fazer a última fase da nossa compostagem. Quando nós usamos este composto que está no último compartimento, que é completamente maduro, e nós queremos crivá-lo para ter um substrato mais fino, que depois pode ser usado ou nas camas elevadas ou também para a plantação dentro da estufa, e pode ser usado como é. Este objeto é completamente um upcycling de rodas de bicicleta antigas, junto com algumas madeiras que encontramos e alguma rede. E vai
depois vamos mostrar, mas aquilo vai começar a mexer-se, ok? Usando esta alavanca ali no fim, e neste processo de mexer-se, como é ligeiramente inclinado, o que sai neste lado é material não compostado ou não compostável, pode ser também plástico, que depois vamos tirar e pôr fora de sistema. O que ainda não é compostado vai voltar ao início do processo de compostagem. O que sai aqui embaixo é basicamente o que nós vamos usar para as plantas no processo final. Aqui estamos na nossa casinha das minhocas e isto é onde nós degradamos material orgânico mais rico. Então, quando eu digo mais rico, eu quero dizer mais rico em nutrientes, que normalmente são os restos da comida, então basicamente cascas de fruta, cascas de legumes e restos assim, tipo, também pode ser borra de café. E o que nós estamos a fazer aqui é, nós misturamos isto com folhas e depois nós juntamos a este conjunto as minhocas. Neste caso aqui estamos a usar as minhocas vermelhas, ou californianas, ou os Red Wigglers, que são mais adaptados a composto, que é mais rico em nutrientes, então elas são menos tipo minhocas da terra e são mais minhocas de composto. São mais pequenas, mas elas degradam rapidamente a biomassa e produzem dois tipos de composto útil. Um é churume da minhoca, que nós podemos apanhar e usar como fertilizante poderoso líquido, e o outro é o resto, os dejeitos que elas deixam, que parece quase uma terra preta, que é também algo que podemos juntar às nossas plantas em vasos ou até no campo para aumentar não só a quantidade de nutrientes que temos no solo, mas também a quantidade dos micro-organismos beneficiais, porque elas estão a ser favorecidos quando nós estamos a degradar a biomassa com minhocas. Isto aqui é o nosso ninho, onde nós temos uma grande maioria das nossas minhocas mais pequenas, que depois vamos usar para inocular as minhocários maiores. Agora, o minhocário normalmente pode ser feito de várias maneiras. Isto aqui são só sacos dentro, como estão a ver, uma casinha com barro e madeira para diminuir um bocadinho a temperatura e para ter um bocadinho de sombra. Elas não gostam muito da luz e não gostam de temperaturas altas. Depois de crescerem um bocadinho aqui, num âmbito um bocado mais rico, nós vamos transformá-los, vamos apanhá-los aqui e vamos transportá-los para um dos outros minhocários que nós temos aqui. Isto aqui são os nossos minhocários maiores, que são basicamente só grandes contentores de lixo que nos reutilizamos para pôr lá dentro comida dos bares, junto com o material castanho. E o que nós fizemos é, nós basicamente fizemos um pequeno buraco em baixo, com uma torneirazinha, e o que se vê lá em baixo são pequenos recipientes, que são garrafões de 5 litros, onde nós apanhamos o churume de minhoca. E para isto não entupir, nós temos ramos e material castanho que degrada mais lento em baixo daqueles contentores, e depois temos várias camadas de biomassa em cima que degradamos com as minhocas. E depois, isto é uma maneira de fazer degradação. Depois ali atrás é uma parte mais branca, isto é simplesmente um contentor de plástico onde nós lançamos esta biomassa junto com minhocas e não apanhamos o churume, mas é uma maneira mais simples de degradar a biomassa, também funciona. E também pode ter mais diferentes animais lá dentro porque é aberto, não dá para fechar, então temos mais problemas de moscas e coisas assim. E lá no fundo uma coisa super rudimentar que também funciona muito bem, são pneus grandes, simplesmente um em cima do outro, e quando um pneu é cheio, então vão ser enchidos com biomassa e estilha, coisas assim, e quando estão cheios, junta-se mais um e continua-se a encher com a biomassa.
aqui um dos minhocários maiores e como vocês estão a ver, nós temos aqui muitos bichos, não são só minhocas, porque depois vamos ter outros tipos de insectos que vão depois apanhar os restos que as minhocas não comeram ou não digeriram e vão continuar este processo. Isto aqui é basicamente só biomassa dos bares aqui da universidade. Olha, aqui temos por exemplo umas larvas de Black Soldier's Fly e outros bichos que que degradam e que, olha, aqui temos uma minhoca ainda pequena e basicamente elas degradam também o parte da biomassa que é um bocado mais rico em carbono.